você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje a gente recebe um atleta olímpico guarulhense que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade salto em altura do atletismo. Gente, eu estou falando do Thiago Moura, que também é o atual vice-campeão sul-americano da modalidade e é campeão do Troféu Brasil do GEM 2020. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Thiago. Oi, tudo bem, pessoal de casa? Muito prazer. Eu queria agradecer a oportunidade do pessoal do Ponto de Vista de estar podendo falar um pouquinho com vocês. Bom, foi uma longa história, né? Desde os seus 13 anos até agora. Você saiu de Guarulhos, chegou lá em Tóquio para participar dos Jogos Olímpicos e a gente vai querer saber de como tudo começou, porque você faz parte aí de uma família de atletas, né? Mãe é heptatleta, o seu pai é técnico de atletismo, né? Foi inclusive técnico de atletismo da equipe brasileira do atletismo nas últimas 4 Olimpíadas, e também tem um tio que é técnico e campeão aí olímpico, né? Técnico da Maureen Mag e também do Irving Saladino, que é um panameio, e os dois foram campeões olímpicos, né? De salto e extensão em 2008 nas Olimpíadas de Pequim. Então você tem todo um currículo familiar que parece que te levou para o atletismo. Isso foi uma pressão da família ou foi um processo natural? Eu nasci em frente à pista do Centro Olímpico, né, lá aqui em São Paulo, e desde então eu só fui criado em pistas de atletismo. Fui criado no estádio do Ibirapuera, principalmente no estádio da Ponte Grande, e eu vi muitos atletas famosos e históricos do nosso esporte nacional treinando do meu lado, enquanto eu brincava na caixa de areia, eu brincava em colchão. A minha família, como você disse, né, inteirinha do atletismo. Meus irmãos também, o meu irmão mais velho atleta, agora é treinador de salto com vara, inclusive da cidade, e meu irmão faz salto triplo, é um grande pesquisador, né, um grande personagem do meio científico do esporte. Sobre se eu fui indicado ou não. Todo mundo pegava na minha mão e brincava falando perguntando que tipo de prova eu queria fazer, só que eu não gostava de atletismo, eu não gostava do fato de que eu teria que ficar dos meus finais de semana indo em competições e esse praticamente foi minha infância inteira. Só que eu fui começando a tomar gosto, né? Me colocaram em competições bem de crianças, como a São Silvestrinha, torneios da Federação Paulista, e a ideia foi madurando na cabeça, e eu não me destacava muito, né? Era mais uma criança lá. Só que o tempo foi passando, eu fui me interessando mais, até que um dia a minha prima falou assim, que ela já é filha do meu tio Nélio, a Larissa, chegou e me falou assim, olha, acho que você precisa começar a fazer alguma coisa assim, mais por você, porque eu ficava muito em casa, quando eu tinha meus 12, 11 anos. Acho que você deveria tentar, acho que você poderia arriscar, sei lá, né, de repente. E acabou que aquele dia, eu lembro que foi o primeiro dia que eu fui sozinho para a pista de Guarulhos. Eu nunca tinha feito esse trajeto na vida. E buscou, né, até. E desde então, foi treinando 2 vezes na semana, né, mais serinho. Depois 5, depois 6, às vezes 7, e crescendo em categorias de base, até chegar onde a gente está agora, né? Agora conta para mim, né? Enfim, tua mãe é uma heptatleta, que é um esporte, assim, são várias modalidades do atletismo, né? E você escolheu uma das modalidades que é o salto em altura. Por que você escolheu o salto em altura? Quando eu fui iniciado em todas as provas. Me colocaram na barreira, me colocaram na velocidade, no salto em distância e no salto em altura. As provas que eu mais tomei gosto e mais tive um destaque mais interessante foi o salto em altura, o salto em distância e a barreira. Então, meu pai e o Anísio, né, na época que me iniciou, ele falou assim, não, vamos brincar de saltar.
você gosta de saltar, vamos brincar de saltar. Então, o salto em altura foi a que eu mais me evidenciei, tomei mais gosto por treinar, e era a que eu mais competi em categoria de base. E foi a prova que, nas 13, 14, 15, eu fui para o outro lado do mundo, porque eu fui para uma competição de descendente em Palermo, na Itália. E aí foi aí que eu vi que era essa prova, sabe? Tipo, eu queria muito isso. Se bem que eu sou muito suspeito para falar. Eu sempre fui apaixonado por salto triplo. Sou até hoje. Por conta da história da prova no país, inclusive na cidade, né? A gente teve João Carlos de Oliveira e o Anísio Silva, né? Então, tipo, fazer parte desse time ia ser incrível para mim um dia. Mas fomos por outro lado. Agora, você estava falando para a gente de categoria de base. Você, inclusive, mandou um vídeo para a gente dessa época, né? É um vídeo de 2010. Você estava ali fazendo um treinamento na cidade de Lavras, em Minas Gerais. E eu percebi ali que para saltar tinha ajuda ali de um degrau, de um tablado ali de madeira. Conta para a gente a importância desse equipamento para vocês conseguirem iniciar essa projeção, né, de salto. Qual que é a importância disso? O treinamento de caixote, na categoria de base, é mais para você ter questão de, tipo, trabalhar a fase de apoio do salto, né, da perna de salto, e você entender um pouquinho mais de fase aérea, porque já que você está mais alto, né, você vai saltar de um lugar mais alto, você vai ter mais tempo no ar. Então você pode treinar isso. Isso é mais para a categoria de base. Hoje, você usa mais isso para diminuir o impacto, porque se você saltar em uma caixa, você necessariamente não aplica toda a pressão no chão, no solo, né, que também vai te devolver. Então, às vezes, entre alguns treinamentos, até hoje eu salto com caixa, justamente para, né, não levar tanto impacto e poder saltar mais vezes nos treinos, fazer um volume de treino maior. E quando você é criança, nossa, você acha incrível aquilo, né? Ainda mais saltando, às vezes, 20 centímetros a mais do que você poderia saltar. Que delícia! É demais, é muito bom. E agora me conta uma coisa, qual que é a trajetória que você tem que fazer, né? Os torneios dos quais você tem que participar para poder chegar aos campeonatos internacionais, por exemplo, como o sul-americano que você já participou? Cada competição internacional é um critério, né? Então, o do sul-americano era você ficar entre os 2 primeiros do ranking brasileiro, né? Estando entre os melhores do ranking sul-americano. Esse era o critério. Mas também há critérios de você ser campeão ou vice-campeão do torneio nacional da sua categoria. No caso do adulto, o Troféu Brasil. Agora, para competições ainda maiores que o sul-americano, como Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, que foi o meu caso, você tem que fazer uma marca mínima, né, que é uma altura X, ou você ficar entre os primeiros do mundo, por um ranking de pontos, que se assemelha ao ranking de pontos do tênis, né? Então, uma marca que você fizer tem uma pontuação combinada a quantos pontos vale a sua colocação competição X. Fazem a média das 5 competições, das 5 principais competições que você saltou no ano. Isso sai uma pontuação X e você fica em um lugar no ranking mundial. Para ir para os Jogos Olímpicos, eu tinha que ficar entre os 32 e eu fiquei em 29º. Então, assim, me classifiquei para os Jogos Olímpicos. Para o Campeonato Mundial do ano que vem, é a mesma história. Ou você faz uma marca, ou você fica entre os 32 do mundo. No caso, só para a gente ter uma ideia, qual que era a marca mínima para você atingir para poder ir para os Jogos Olímpicos? A marca mínima ela foi colocada como classificada como super índice, né? É um índice acima do normal, mas isso em todas as provas, porque a ideia era que poucos atletas fizessem e mais atletas se classificassem por pontos. Só que como é um super índice, é uma marca muito forte, eles colocaram marcas que necessariamente nem toda a área consegue fazer.
No nosso caso, era o recorde sul-americano. É de 2,33. O recorde sul-americano é de 2,33, o recorde brasileiro é de 2,32. Então era uma marca muito forte. Não impossível, mas muito forte. Certo. Daí, no final das contas, eles preferiram utilizar o ranking por conta da pandemia, o ranking mundial por conta da pandemia e da dificuldade mesmo de vocês fazerem, participarem de campeonatos, né, por conta do isolamento social? Na verdade, o sistema de ranking de pontos ele foi criado por um problema que havia acontecendo nos últimos anos. O que acontecia? Certo. Um atleta, eles colocavam uma marca que era o índice, né, normalmente 2,28, 2,29, 2,30, ficava sempre entre essas três alturas. Só que acontecia, o atleta saltava isso e sumia. Você não sabia mais o atleta. Então, ideia se era verdade ou não, e se o atleta estaria apto para ir para o campeonato em si. Então, eles fizeram esse ranking de pontos, que consiste em quê? Você ser consistente, né, em alturas altas, né, em marcas altas, o máximo e o maior tempo possível. E assim você vai ter certeza que a prova vai ser disputada. Então, a resposta desse experimento chegou ao resultado final da competição de 2,30. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história. Foi uma das provas mais fortes da história do salto em altura. Mas, devido à pandemia, existe um tempo para esse ranking fechar. E, no caso, antes da pandemia, era ano passado. E valiam marcas desde 2019. Então, o que eles fizeram? Aumentaram o prazo até julho desse ano. Então, ficou um grande espaço para você competir, né, e fazer média de pontos. Nossa, então realmente foi um ano difícil, né? E a gente, falando aí das suas conquistas, qual foi o seu primeiro campeonato internacional? Foi a de descendência italiana, né? Eu tinha 14 e foi uma experiência muito legal porque eu nunca tinha visto de que eu via as pessoas falando italiano e achava incrível, achava demais, falando, nossa, ele fala diferente de mim, aquele ali fala diferente de mim, aquele fala espanhol, aquele fala inglês. E foi muito legal, sabe? A experiência de você saltar com crianças de outros lugares do mundo, né? E você acaba fazendo uma rede de contatos, né? Alguns eu tenho contato até hoje, viraram atletas, né, nos seus países também, não chegaram aos Jogos Olímpicos, mas viraram atletas. Mas a competição mesmo, a maior, né, de categoria de base que eu fui, na verdade a primeira, foi o meu sul-americano menor, que foi em Mendonça, na Argentina, que foi uma baita experiência para mim, porque era uma competição que eu queria muito ir. Eu lembro até hoje que um ano antes dessa, eu tinha 15 anos, eu queria ir para o Mundial menor, e eu não tive como ir. Então, no ano seguinte, eu queria ir no sul-americano, eu queria porque queria ir. E falaram, você vai ter que ser campeão brasileiro. Aí eu falei, tá bom. Então eu ganho brasileiro e vou. Então eu treinei pra caramba, ganhei brasileiro e fui. E foi. Bom, a gente vai continuar falando das conquistas do nosso atleta olímpico, o Thiago Moura, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o atleta olímpico da modalidade de salto em altura, Thiago Moura. Thiago, a gente estava falando sobre aí o início das suas conquistas, né? Você participou do Sul-Americano em Lima, no Peru, em 2019, saltou 2,10. Depois você não conseguiu ir para o Pan-Americano por conta de uma lesão, né? O Pan-Americano também seria em Lima, em 2019. Aí você teve essa lesão, aí foi para o Sul-Americano, em Guayaquil, no Equador, e saltou 2,23. Saltou tudo isso depois de uma lesão e também depois de passar esse período de pandemia, né? Quer dizer, a gente ainda está na pandemia, mas agora está um pouquinho mais flexibilizado. Mas, enfim, você conseguiu esse salto agora, esse ano, em 2021.
Como que você fez para se recuperar da lesão e voltar a treinar? É, o motivo de eu não ter ido para os Jogos Pan-Americanos, na verdade, não foi uma lesão, foi da seleção brasileira, que foi um erro de critério de convocação. Porém, eu tive sim uma lesão no início do ano, para esse sul-americano em Guayaquil, que foi o meu tendão. Eu tive um problema muito sério com o tendão e fascite plantar. Eu tive eu tinha que praticamente não saltar, né, fazer o ideal, e fazer todo o resto de trabalho. Então, eu podia correr, eu podia pegar carga, eu podia fazer tudo, mas eu não podia saltar. E quando eu saltava, eu tinha que diminuir o impacto com o treinamento com caixas. E eu até queria agradecer ao Eduardo Midelucci, que foi um grande amigo meu, físico, que me ajudou muito nesse período, até os Jogos Olímpicos até. E a gente fez um trabalho muito intensivo, todo dia ia para a pista, depois ia para físio, ia para a pista e depois ia para físio. E eu treino em Guarulhos, eu treino na Ponte Grande, e tinha que atravessar até a zona sul de São Paulo para fazer fisioterapia, então era bem difícil. Mas foi com muita determinação. Se eu não tivesse acreditado, não tivesse lutado, não tivesse batalhado por isso, eu não teria nem saltado 2,20, não teria ido para o Sul-Americano, não teria dado certo em nada. E como que você conseguiu fazer os treinamentos nesse período aí de pandemia que a gente está? Para vocês terem ideia, em 2020 eu tinha saltado minha melhor marca, que era 2,26. Uma semana depois, exata, foi anunciado o lockdown. Estava muito feliz, eu estava praticamente também me preparando para fazer a classificação para os Jogos Olímpicos. E aí estourou a pandemia no Brasil, né? Já tinha alguns casos, já era acontecendo, só que estourou a pandemia. Meu pai, então, a gente fez o seguinte, ele falou, olha, você não pode parar. Eu falei, não, sem problema algum, eu vou treinar aqui em cima, vou treinar aqui em casa. Eu moro numa casa, tem um espaço razoável, e todo dia, eu treinava, às vezes, 2 períodos, era treinos muito grandes, porque você tinha que adaptar tudo que você fazia em uma pista. Eu não tinha colchão, eu não tinha poste, então eu fiquei meses sem saltar, mas fiz muito trabalho de força, fiz muito trabalho pliométrico, que é salto, né, saltamentos, velocidade era uma coisa muito curta, porque lá já é um corredor de 10, 14 metros quase, então eu tinha que adaptar tudo, mas eu confesso, foi uma época muito legal, porque só mostrou o quanto eu queria, quanto eu realmente queria. E assim, eu achei super interessante, porque isso se refletiu muito positivamente, inclusive na sua carreira, né? Porque te rendeu uma medalha de prata no Sul-Americano, que eu acho que ela está aí contigo, né? Mostre pra Aqui gente. mesmo. Bem aqui. Isso foram 2 metros e 23 centímetros, né? O salto desse Sul-Americano, né? Foi. Você estava junto ali com o Fernando Ferreira, que também foi para os Jogos Olímpicos contigo, e nesse Sul-Americano foi medalha de ouro, né? Exatamente. Eu e o Tava Fernando, a gente salta desde a categoria de base junto. Ele é um ano mais velho que eu, então a gente está viajando juntos faz muito tempo. Foi muito legal a experiência. Estão trilhando todo esse caminho até as Olimpíadas juntos, né? Foi isso mesmo. E que legal. E agora, como é que foi para você? Qual que foi a situação que você recebeu a notícia que estava classificado para os Jogos Olímpicos? Você estava onde? O que você estava fazendo? E qual foi sua reação? O sistema de classificação por pontos, né, que foi como eu me classifiquei, a gente fez controle todo dia. Então a gente atualizava o ranking do mundo todo dia, eu e meu pai. Então a gente meio que já tinha a noção que estava classificado. Porém, a gente tinha que esperar resultados. Então meu pai, ele foi em sites, ele foi em tudo. Caçou inteiro. Ele viu gente na Coreia, ele viu gente no Oriente Médio, nos Estados Unidos, em todos os lugares. E necessariamente os atletas não estavam nos seus países, então tinha que ver competição em qualquer canto do globo. E aí eu estava em 29º, 27º, só que se você olhasse a diferença de pontuação era pequena. Então uma combinação de resultados me tirava dos jogos.
Então a gente ficou apreensivo até o último minuto. E aí eu lembro que eu estava na sala de casa e iniciado o time Brasil, né? E eu não sabia ainda se era certeza. Eu não tinha noção. E aí anunciaram o meu nome. Tava com a minha mãe e foi um choro de redenção, sabe? Porque em 2019 eu passei por muita coisa ruim, gente. Vocês não têm ideia. E eu fui cortado de uns Jogos Pan-Americanos, mas aí você vê que você foi convocado para uns Jogos Olímpicos. É incrível. É o fim de um capítulo árduo, mas muito bonito. E lembrando, né, eu acho que às vezes está cortando um pouquinho a fala, mas o seu pai é o seu técnico, né? Ele é muito duro como técnico? Ele quem conhece o professor Neilton sabe que ele é um durão de coração mole, mas ele prioriza muito o trabalho duro, ele leva muito a sério isso, ele leva muito a sério você ter que dar 100% de você e conseguir tudo que você quer, né? Então é extremamente intenso a nossa forma de trabalhar, treinar todos os dias da semana praticamente, intensidades altas, volume alto, então nunca foi fácil. Mas a relação pai e filho é até gostosa de ver, não se misturam, mas é até engraçado às vezes. Agora fala para mim, a gente estava acompanhando, né, o teu desempenho nos jogos, você participou ali das eliminatórias, e tanto você quanto o Fernando Ferreira saltaram 2,21, né? E aí não conseguiram saltar aí a próxima altura, que era 2,25, e acabaram não tendo a chance de ir para as finais, né? Mas foi super legal já terem chegado aí, participarem da prova olímpica, né? E eu queria que você me dissesse assim, qual foi a tua experiência nesse dia de prova, em participar de um evento que é tão grandioso, que envolve os melhores atletas do mundo em todas as modalidades esportivas, assim, né, que estão ali com a chancela de Olímpicas. Gente, dá até arrepio de lembrar, se vocês terem ideia. O que vocês veem na TV é mágico, não é? É muito bonito, a sensação é incrível, você olhar e ver tipo, alguém defendendo a bandeira do seu país no principal evento esportivo da história, não é? Agora imagina você sair de um túnel, né? Tá um túnel assim, aí você vê os 5 arcos, uma bandeirinha, você olha para essa esquerda e tá lá o colchão. Tipo, é real, não é um sonho. Você tá entre os 32 melhores do mundo. E você vai disputar com caras que estão na história da prova. Então, eu saltei contra campeões europeus, finalistas olímpicos de campeonatos mundiais, medalhistas mundiais, todos os principais personagens da minha prova no mundo. Gente que eu só tinha visto na TV, gente que eu só tinha ouvido falar, sabe? E você tá ali, você vê que todos são de carne e osso, erram como você, acertam como você, e são como você. E aí você vê que os Jogos Olímpicos é tão grandioso em mostrar que todo mundo é igual e tem a mesma possibilidade de tudo. Só que também é o lugar onde os sonhos se realizam para os atletas. A experiência, a sensação de você estar lá é maravilhosa, né? Eu sou grato por cada segundo que eu vivi, tanto que quando acabou a prova, acho que tem imagens que eu tô sorrindo, eu não fiquei chateado. É uma experiência, gente, que valeu cada segundo. Foi maravilhoso. E tanto que o primeiro salto, quando eu acertei, que foi 2,17, nossa, foi como se tivesse saltado 2,30. Foi muito bom, muito bom. Lembrando que, os campeões, né, houve 2 campeões nessa prova, 2 medalhistas de ouro, né, que um deles, o ídolo aqui, deixa eu pegar minha cola porque o nome é difícil, que é o Mutaz Sabarsi, e ele dividiu o ouro com o Gianmarco Tamberi, né, que é italiano, o seu ídolo é lá do Catar, e eles resolveram ali dividir esse ouro porque os dois saltaram 2,37 com performances idênticas, não conseguiram os 2,39 e resolveram parar de competir. O que você achou disso? Deixa eu te contar uma história bem rapidinho. No dia que aconteceu a final,
eu fui almoçar no refeitório da Vila e eu encontrei o Tamberi, o italiano. E a gente fez amizade na qualificação. Eu cumprimentei ele, né? Me apresentei, ele se apresentou. E aí ele tinha falado assim, perguntou para mim, Fernando, vocês vão vir assistir a final? Eu falei, sim. Ah, vem sim, porque a gente vai fazer um barulho aí, a gente queria gente, né? Porque o medo deles era não ter ninguém assistindo. E lógico, os atletas iam assistir. Aí, no almoço do dia da final, eu encontrei ele no refeitório. E ele falou, oi, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, você vai à pista? Foi bom que você vai, porque eu vou fazer muito barulho. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caraca, né? Aí eu fiz questão de chegar para sentar para assistir a prova 1 hora antes de começar. Então eu fiquei ali antes de eles entrarem e tentei aprender tudo que vocês possam imaginar. E agora, falando de você, quais são os seus planos, as suas metas para o futuro? Ah, com certeza, crescer muito como atleta. Assim quando eu saí do estádio, assim quando eu peguei minhas coisas e saí, eu só ficava pensando como saltar mais, como ficar ainda melhor, como crescer. Eu não quero ficar estagnado nisso, eu não quero me resumir, né? Não que seja algo pequeno, é algo grandioso, mas eu não quero ficar só com uma participação em Jogos Olímpicos. Eu quero voltar, eu quero ir para Paris. Isso aí, então, bom, a gente agradece a entrevista e já disse para você que estamos na torcida para que você consiga atingir todos os seus objetivos e a gente quer te ver lá em Paris 2024. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu só tenho a dizer que vocês vão ver, porque eu vou fazer acontecer, vou fazer dar certo e vai ser da melhor forma possível. Sério, muito obrigado. Bom, agradeço novamente e também agradeço você que está acompanhando o programa. Então não esqueça, não perca a próxima edição do Ponto de Vista, porque eu te espero lá.